E aí, NF, beleza? Eu sou FT e eu quero te convidar aqui pro Pod Nós para você fazer um podcast aqui com o nosso apresentador FF. E nós vamos discutir o tema de ambição e arrivismo social. Eu espero que você aceite e muito obrigado. Bom, FT, NF aqui na voz, irmão. Então, seria um prazer, irmão, pra mim estar comparecendo no Pod Nós. Eu sou um cara muito ocupado, né, todo mundo sabe. Eu tô com os dias 30 e 31 de fevereiro aqui livres na minha agenda. Então, se você puder estar vendo algum dos horários nesse dia, eu vou estar poder comparecendo aí no Pod Nós. Fechou? Valeu! Dormindo, moleque. Hoje é dia de Pod Nós, moleque. Pod Nós? Sim! Ah! Fala, galera do Pod Nós, aqui quem fala é FF e hoje eu tô com o nosso convidado NF. e nós vamos estar discorrendo sobre o livro Quincas Borba. E já pra emendar, NF, como você descobriu esse livro? Bom, primeiramente, um prazer estar no programa. Salve, rapaziada. E vamos lá. Em casa, eu sempre tive o exemplo do meu pai, que foi um cara que sempre gostou de ler. Esse livro? Bom, em casa eu sempre tive o exemplo do meu pai, que já é uma pessoa de idade, então ele sempre gostou bastante de ler. E um dos autores favoritos dele é o Machado de Assis, que é o autor de Quincas Borba. Quincas Borba, curiosamente, é uma das únicas obras, um dos únicos livros dele, que em vez de ele criar a história, ele retrata uma história. Então é algo que é um livro que a gente pode sim, é um livro bom pra gente ler, é um livro que a gente pode estudar. Que o Machado de Assis meu pai gosta de falar que ele é o príncipe da literatura brasileira. Então, possivelmente o maior escritor da história do Brasil, um dos maiores da história do mundo. Então, uma história que ele, em vez de criar, ele retrata, é algo que a gente pode dar ênfase. Sim, eu concordo com você em tudo que você falou. Sim. E já emendando, eu também concordando que a ambição é bastante retratada nesse livro. E o que você tem a falar sobre a tal ambição desse livro? Sim, com certeza. O livro inteiro é baseado nessa tal ambição que Machado de Assis retrata. E a gente pode se dizer muito pela fortuna que Rubião herdou. Um exemplo disso, provavelmente o melhor exemplo que eu posso citar é de Sofia, que casou-se com Rubião após ele herdar a fortuna. O Rubião era um cara, digamos, inocente, não era alguém que tinha muita malícia. Então as pessoas se aproveitavam dele muito fácil na história. Um dos melhores exemplos que eu posso citar é esse sim da Sofia Palha, que se separa do marido e casa-se com o Rubião. E você concorda comigo? Uma opinião que eu tenho. Eu acho que o Machado de Assis meio que forçou nessa tal ambição do livro. Ou você não acha? Olha, isso é muito relativo da gente dizer, porque Machado de Assis, como eu já disse, é um dos autores mais prestigiados que já existiram. Eu acho sim que a ambição é bastante retratada, em alguns momentos ela pode até se dizer um pouco forçada, mas como foi uma história baseada em fatos reais, não é algo criado, e também por se citar de um dos maiores autores da história, eu acho que não. Eu acho que a gente pode sim discutir isso. A ambição, como já citado, é muito falado, é muito enfasado na história, mas depende muito. É algo que foi retratado, não criado, dizendo novamente. Então, acho que não tem uma base para te dar essa resposta. Mas, se for falar da minha opinião, acho que não. Eu acho que o modo em que Machado de Assis retratou foi, sim, transparente, foi verídico. Então, se for dar uma resposta, eu acho que não. Eu acho que, sim, aquela ambição na época ocorreu. Então, você tem um bom ponto. E já fala sobre essa ambição, que o Rubião é o principal personagem caçado, né, dessa trama. Sim. O que o arrivismo social tem a ver nesse livro? O arrivismo social nada mais é do que pessoas que buscam, digamos, passar por cima das outras para ganhar um reconhecimento, ganhar um posto maior na sociedade. A gente tem muito disso. A gente tem muito disso no livro. De pessoas querendo se aproveitar de Rubião, que era uma pessoa inocente, era uma pessoa que, como já citado, não era maliciosa. Então, grandes exemplos foram de Sofia, do casal Palha, quando eles ainda eram casados, das pessoas em volta assim, de Rubião. Porque após herdar a fortuna, nem em si era dele, então após a morte de Quincas Borba ele recebe a fortuna assim do nada. Não era um cara de muito dinheiro e do nada ele ficou rico. Não sei quanto dinheiro ele tinha, mas o livro retrata que ele ficou rico, era uma fortuna. Então, por essa falta de malícia, por essa falta de noção dele, as pessoas se aproveitavam muito fácil dele. Sim. E o arrivismo retrata isso na história.
Concordo, as pessoas vão muito atrás dele por conta dos seus status sociais. Né? Isso. E também remendando a terceira pergunta, quais são os principais contrastes sociais que Machado de Assis relatou no livro e como isso interfere nas relações entre os personagens? Bom, Machado de Assis escreveu um livro baseado numa crítica social pessoal dele. Um dos exemplos de contrastes sociais que a gente pode citar é que a sociedade retratada era composta por uma elite que era rica, claro, que buscava controlar as pessoas que estavam numa classe social abaixo. E Rubião na história é visto como um novo rico, como já citado, inocente, então era muito fácil de tentar manipular aquele que tinha acabado de se tornar um herdeiro, digamos assim. Sim. E que, querendo ou não, naquela época o dinheiro era poder. Então as pessoas que já estavam na elite buscavam, digamos, controlar, manipular em si Rubião e transformar o poder entre aspas, né, que ele conseguiu se tornando um novo rico, para uso próprio daquela elite. Concordo. As pessoas aproveitavam muito, tadinho. Eu lendo, fiquei com muita dor dele falar isso. O moleque sofreu, moleque. Sofreu. Imagina você ficar rico e as pessoas te controlarem. Deve ser... Não, ruim deve ser pobre, falido. Não como nós. O cara era rico e ainda era aproveitado. E nem se contentava, tipo... O cara era rico e sofria. Já relacionando a 4 perguntas, eu sei que o papo tá gostoso, mas já está acabando. Como Machado de Assis relata essa crítica social, já falando sobre as riquezas que existem nesse livro, Quincas Borba? Bom, para começar, Machado de Assis expõe bastante dessa crítica social que ele tem no livro. Falando um pouco sobre a época, não é algo que eu acho que mudou muito, mas aquela época que o livro foi escrito. Bom, ele critica muito, de forma indireta, o poder que era associado com o dinheiro. O poder, o prestígio, a riqueza, era literalmente... Quem tinha tudo isso era literalmente quem mandava nas pessoas que não tinham isso. Então, a grande maioria de governadores, até de presidentes, de prefeitos da cidade, daquela época da sociedade em si, eram muito influenciados, eram muito apoiados por grandes ricos, grandes pessoas que eram influentes e que mandavam no Estado, mandavam na sociedade em si, indiretamente. Então essa tua influência influenciava muito, né, nessa época. Sim. E de que maneira Machado de Assis utiliza essa crítica social para retratar a riqueza retratada no livro Quincas Borba? Bom, na época que o livro foi escrito, existia ainda muito disso da riqueza embasada em poder. Eu acho que ainda existe isso, mas de forma mais indireta, mas naquela época era algo que era mais explícito. Muitos governadores, muitos prefeitos e até presidentes eram influenciados ou apoiados por gente rica, gente com poder, porque dinheiro era poder. Dinheiro ainda é poder, mas naquela época era mais ainda do que é hoje. Então, os estados, a sociedade era muito manipulada por pessoas que nem estavam no governo, pessoas que nem eram políticas. Então a corrupção era enorme e a gente pode até citar exemplos disso no livro, de forma indireta, porque o livro não é muito político, digamos assim, mas acontece muito disso. Como a gente também pode citar relações, como isso de interesse, isso de ambição pode levar a relações vazias, relações manipuladoras, que é o que acontece no livro. Sofia estava muito bem casada com o Cristiano, se eu não me engano era o esposo dele, era o casal palha, e ela se separa do marido para começar uma relação com o Rubião, nada mais nada menos por causa do seu dinheiro, por causa da fortuna que ele herdou. Pelo menos pelo que eu li, antes de Quincas Borba morrer e de Rubião herdar sua fortuna, Sofia e Rubião nem se conheciam direito. Eu não lembro agora exatamente se eles já tinham uma relação antes disso, mas eu creio que não. Então, o dinheiro em si, o poder que o dinheiro traz, cria essas relações vazias, cria essas relações manipuladoras. Você tem um bom ponto aí, mas eu também tenho um ponto aqui, que tipo, Machado de Assis retrata muito essa tal ambição. E o que você tem a me dizer sobre os relacionamentos por interesse desse livro? São muitos, no caso. Bom, a grande maioria dos relacionamentos que ocorrem depois de Rubião herdar a fortuna são com Rubião e mais alguém. Sim. A grande maioria. Quando o casal Palha ainda existia, digamos assim, Rubião criou um interesse pela mulher do casal. Naquela época eu não lembro bem se Rubião já era rico, eu acho que era, mas Sofia, eu não sei se era Sofia a esposa, porque eu não estou me lembrando agora, mas a mulher de Cristiano, a mulher do casal Palha, despertou interesse em Rubião.
Então o Rubião deu, digamos, algumas investidas, expôs o seu amor para a mulher do casal. Só que ela era uma mulher íntegra, era uma mulher fiel ao seu marido, ela concordava com as ações do seu marido. Então ela nem deu trela naquele momento e falou para Cristiano. Cristiano, no entanto, mesmo sabendo daquela situação, não moveu um músculo, mesmo sabendo ele não fez nada demais por conta de tentar manter o seu relacionamento com o Rubião por causa do dinheiro dele, visando o dinheiro dele. Imagina se o Rubião ainda não tivesse herdado a fortuna de Quincas Borba. Cristiano, muito bem casado, ia ficar sabendo que a mulher dele despertou interesse em outro homem. E o que você faria nessa situação? Você tá entendendo? Tô entendendo. E tipo, a gente sabe que atualmente, nessa nossa época, existiam os velhos da lancha. E o Rubião seria o trouxa da lancha. Então, É mais ou menos isso. eu tenho uma afirmação pra falar. Eu sei que nós gostamos de batata frita, só que o casal, batata palha. E nessa piada você catou, né? Então, já me deu na quinta pergunta. Então, já emendando na quinta, como a filosofia do humor... Então, mano, antes de ir pra quinta, você viu que o nosso cenário é bem bonito. Se você quiser depois fazer um joguinho, um truquinho, você sabe que eu mando bem. Qualquer coisa nós joga, mas vamos terminar. Fechou. Eu sei que o papo tá gostoso, mas já estamos na quinta pergunta e já tá acabando, mano. Então, como a filosofia do humanitismo criado por Quincas Borba pode interferir nessa trajetória dos personagens? Bom, essa filosofia escrita por Quincas Borba nada mais é do que, digamos, uma forma de abordar a ideia de que o vencedor de uma sociedade egoísta é aquela que quer e pode impor os seus desejos para com as outras pessoas. E isso também expõe a parte do livro que retrata a busca do poder na sociedade que o livro retrata. Sim, concordo. E já, bom, indo para praticamente encerrar o livro, eu tenho uma pergunta que é para meio que finalizar esse contexto de Do livro em si? contrastes e estratos sociais. Sim, do Fechou, livro em si. fechou. Essa pergunta eu preparei antes de começar o programa. De que maneira os contrastes entre os estratos sociais ajudam a desenvolver a crítica social de Machado de Assis, da sociedade da época, e quais são os efeitos desses personagens? Bom, Machado de Assis usa muito desses estratos sociais para expor uma crítica, que é o que a gente se embasou, digamos, no programa inteiro, é o que a gente utilizou de base. Ele expõe tudo que a gente já citou, ele expõe a busca por poder, ele expõe a vontade e a ambição que as pessoas têm por esse poder e a influência que essa conquista de poder tem sobre as pessoas de outras classes sociais, das pessoas que estão abaixo da elite, de quem manda em tudo. E é algo que não ocorria só na época. Na época, como eu já disse, era uma forma mais explícita, era algo que estava imposto pra gente, de que eu tenho dinheiro, você não tem, eu mando, você obedece. Para mim isso diminuiu, sim, com o passar dos anos, mas eu acho que ainda implica um pouco, sim, na influência que a gente tem de líderes políticos, de influencers. Então a gente tem que ficar ligado, não é algo que foi erradicado, é algo sim que ainda existe. E Machado de Assis trata muito disso para aquela época e a gente pode também se embasar nessa crítica, nessa leitura do livro para trazer para a nossa época. Concordo. Machado de Assis foi bem profundo nesse livro. Sim, com certeza. E agora, para encerrar, minha última pergunta para você. O que você achou desse livro? Porque eu, particularmente, li mesmo por obrigação do trabalho. Nós sabemos que o nosso podcast é muito famoso e que você é um convidado muito especial, né? No MF. O que você acha desse livro? Olha, se a gente for falar do livro em si, mano, que tédio. É um livro entediante de ler, não? Muito. Sim. Mas assim, depois da gente se aprofundar, da gente escolher um tópico em si para abordar, eu acho que foi até legal. Tipo, tem muitos outros jeitos pra gente abordar isso de uma crítica social, de poder na sociedade. Mas eu acho que foi um jeito, digamos, qual é a palavra? Efetivo. Um jeito efetivo da gente entender, da gente especificar, da gente exemplificar isso. Claro que foi entediante, foi difícil, foi burocrático, sim. O livro tem 400 páginas. Eu não sei nem contar até 400, eu aprendi lendo o livro. Sim. Mas eu acho que valeu a pena para tirar o MB. Então, digamos que eu gostei do que o livro impactou. Sim. Mas de ler. O livro foi muito bom.
Aí a gente vai ficar pro próximo programa. Sim, e para encerrar mesmo, eu tenho uma afirmação para falar, que nesse livro eu aprendi mais palavras do que eu aprenderia no dicionário. Sim, aprendi muitas palavras. Aprendi que transformou um cachorro. Sim, porque deixou o Rubião na merda. Aí ele teve que aprender por sozinho, Pô, entendeu? o cara tem que ser muito burro, né? Como que fica rico e se ferra na vida, mano? Sim. Deixar a pessoa se aproveitar dele. Então, para encerrar, esse é o nosso presente do Pô de Nós pra você. É um presente pra você Que deixar. presente merda. Então, literalmente, é o nosso mascote. Tipo, é pra você deixar guardar com muito carinho. Com certeza. Entendeu? Valeu, rapaziada. Um abraço, FF. Tamo junto, valeu rapaziada que fica aqui na voz. Valeu. Boa pra nós.